Damos início à unidade 4, Cristianismo Medieval. A primeira discussão que a gente tem que fazer é acerca do conceito do que é a Idade Média. É muito comum nas reportagens, nos jornais, a gente ouvir dizer Idade Média é uma idade das trevas. Isso é um conceito muito errado do ponto de vista da história. Por quê? Porque a Idade Média é uma idade que possui trevas, mas também possui luzes. Assim como a nossa época tem coisas boas e coisas ruins. Então, na história do cristianismo medieval, nós veremos coisas boas e coisas não muito boas. Portanto, a gente vai tentar evitar tanto a idealização da Idade Média, como se fosse uma idade maravilhosa, quase um céu, mas também vamos evitar a ideia de que a Idade Média é um inferno na Terra. 5 tópicos a gente tratará, portanto, nessa unidade. Primeiro, a ideia de que os cristãos de fala grega construíram uma eclesiologia, um tipo de igreja muito específico deles. Os cristãos medievais no Império Bizantino. O que é o cristianismo ortodoxo? Na verdade, o cristianismo ortodoxo foi o cristianismo que prosseguiu na época dos discípulos. Os discípulos quase todos falavam grego e Paulo falava grego. Então, o cristianismo ortodoxo foi um cristianismo que deu continuidade à obra dos apóstolos, só que tem que ir no mundo de fala grega. Esse cristianismo ortodoxo ele possui 4 características básicas. Em primeiro lugar, ele é pautado pela missão. Eles enviaram muitos missionários, inclusive para a Europa, para as Ilhas Britânicas. Então, foi um cristianismo missionário. Em segundo, foi um cristianismo que foi transpassado pelas controvérsias cristológicas. O que quer dizer controvérsias cristológicas? A ideia de que a discussão sobre Jesus era a discussão mais quente que tinha. Quem é Jesus? Ele é divino? Ele é humano? Como se relaciona a parte humana e divina de Jesus? Em terceiro lugar, o cristianismo ortodoxo teve um grande problema, que foi a discussão acerca da utilização ou não de imagens. Porque eles pensavam, tendo em vista que a maioria dos nossos fiéis é analfabeto, é possível ou não é possível utilizar imagens de escultura, pinturas, para favorecer a adoração a Deus. 2 partidos se formaram e nós veremos durante o curso essa problemática. Finalmente, o conflito dos cristãos ortodoxos com os católicos romanos, tendo em vista que os católicos romanos reivindicavam a ideia de que os ortodoxos deviam submeter ao papado. O segundo tema dessa unidade se refere aos cristãos medievais no mundo ocidental. Com o fim de Roma, a decadência de Roma com a invasão bárbara, os cristãos ocidentais se colocaram diante da seguinte situação: um mundo em decadência, um mundo que está acabando, e um novo mundo que está surgindo, com novas línguas, com novas populações, com uma nova cultura. E diante desse mundo novo, como adaptar o cristianismo apostólico a essa nova realidade? Um segundo tema importante é o tema de como que o papado se afirmou, como o bispo de Roma, que era um bispo local de uma comunidade, começou a ter uma pretensão de ser um bispo universal, ou alguém que estava superior aos outros bispados e se tornou o chefe da igreja. Finalmente, uma outra característica do cristianismo ocidental é o monasticismo medieval. Os monges exerceram um papel fundamental na construção da identidade do cristianismo ocidental, através da espiritualidade, do trabalho, do conhecimento e da busca e da preservação dos escritos
originais. Um terceiro tema, também muito importante, é o tema dos movimentos reformadores medievais. A Idade Média também foi palco de muitos cristãos que tentaram modificar a igreja, que tentaram reformá-la. Nesta unidade, escolhi 2 importantes movimentos. Os dominicanos, que era um grupo preocupado com a defesa da fé e com a evangelização, e um segundo grupo, bem mais conhecido, que são os franciscanos, que se dedicaram à evangelização, à ação social, a uma vida simples e uma crítica a uma igreja que se enriquecia e que se tornava muito poderosa. Um quarto tema importante nessa unidade do cristianismo medieval é o tema das cruzadas. Assim como a Idade Média é muito mal compreendida como Idade das Trevas, as cruzadas também são muito mal compreendidas, pois os derrotados, os cristãos ocidentais, na verdade são considerados os ofensores, ou seja, as cruzadas foram guerras de defesa, não foram guerras de ataque. Os cruzados tentavam defender as suas terras da expansão muçulmana. Então, nessa unidade, a gente também vai trabalhar um pouquinho esse novo conhecimento sobre as cruzadas. Finalmente, para finalizar, a gente vai tratar do tema das heresias medievais e da Inquisição. O que é heresia? O que vem a ser isso? A Idade Média foi palco também de muitos movimentos que questionaram a institucionalização da igreja e buscavam uma reforma, mas uma reforma baseada em uma leitura muito livre da tradição, em uma leitura muito livre das escrituras. Nós veremos 3 grupos: os valdenses, os cátaros e os joaquimistas. Finalmente, finalizando, nós veremos a Inquisição, que era um tribunal que a igreja instituiu, semelhante aos nossos tribunais, que consta juízes, promotores e advogados, que julgam determinadas causas. Então, a Inquisição são os tribunais inquisitoriais que julgam questões ligadas à religiosidade católica. Muito obrigado.